nós estamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa aula de português. E a gente vai falar sobre sinais de pontuação. Lá na nossa página 47, sinais de pontuação. Leia este texto sobre o jacaré. Animais simpáticos, comportamentos estranhos. Por quê? Porque o jacaré fica de boca aberta. Normalmente, quando acaba de comer, o jacaré descansa com sua boca bem aberta. Assim, os passarinhos podem vir para comer os pequenos pedacinhos de comida que ficaram presos em seus dentes. É uma boa troca. Os pássaros ganham almoço enquanto o jacaré escova os dentes. Olha que legal! Na nossa questão número 2 aqui, traz para a gente um trecho do texto. Ó. Conte a um colega o que você entendeu desse texto. Sobre o que fala o texto? Como que ficam os dentes do jacaré? Quem limpa os dentes do jacaré? Vamos pensar aí sobre essas perguntinhas, tá? Número 3. Releia esse trecho. Normalmente, quando acaba de comer, o jacaré descansa, com sua boca bem aberta. Lá no pontinho embaixo diz assim: que pergunta foi feita para a resposta acima? Copia. Lá no nosso texto, antes desse trecho que a gente tem aqui, tem uma pergunta. Lá no nosso texto da questão número 1. Qual é a pergunta que vem antes desse trecho? Vocês vão voltar lá e vão encontrar a pergunta e copiar nessa linha. Questão número 4. O que os passarinhos fazem quando o jacaré está de boca aberta? O que os passarinhos estão fazendo enquanto o jacaré está de boca aberta? Vocês vão descrever aí o que é que os passarinhos estão fazendo. Questão número 5. Marque um X nos sinais de pontuação que aparecem no texto. No nosso texto, lá da questão número 1, aparece ponto final? Se sim, você vai marcar um X no quadrinho. No nosso texto, aparece 2 pontos? Se sim, vamos marcar um X. Ponto de interrogação, aparece no nosso texto ponto de interrogação? Se sim, vamos marcar um X. Se não, você não marca. Aparece no nosso texto ponto de exclamação? Se sim, aí vocês marquem um X para o quadrinho. Lembrando que esse aqui é o nosso ponto de interrogação. Quando vem acompanhado de uma pergunta, a gente usa o ponto de interrogação. Esse aqui no finalzinho do nosso texto é o nosso ponto de exclamação, quando eu quero afirmar uma situação. Aí eu coloco o ponto de afirmação. Quando eu quero fazer uma pergunta, eu coloco o ponto de exclamação. Como, por exemplo, por que o jacaré fica de boca aberta? Por que ele fica de boca aberta? É uma pergunta, então eu uso o ponto de interrogação. Já que no final diz assim: os pássaros ganham almoço quando o jacaré escova os dentes. Eu não estou perguntando, eu estou dizendo que de fato aconteceu. Então, eu estou afirmando. Quando eu estou afirmando, eu uso o ponto de afirmação. Aqui, ó, esse últimozinho aqui. Na página 48, diz assim: o ponto de exclamação é usado no final da frase exclamativa. Exemplo, que calor. Eu estou dizendo que está calor, eu estou afirmando que está calor, não estou perguntando se está calor. Eu estou afirmando que está calor. Então, eu coloco o pontinho de exclamação. O ponto de interrogação é usado para indicar uma pergunta. Exemplo, será que vai fazer calor? Aí eu já não estou dizendo que está calor, estou perguntando, será que vai fazer calor? Aí eu uso o ponto de interrogação.
O ponto final é usado para marcar o final de uma frase. Exemplo, o calor moderado faz bem à saúde. Eu estou usando aí o ponto final para marcar o final da frase que ele é utilizado. Então, quando eu termino a frase, eu coloco lá no finalzinho o ponto final para indicar que eu terminei a minha frase, tá? Na questão 6 aqui, construa frases exclamativas conforme o modelo a seguir. Letra A. Esse animal é grande. Aí ele mudou para o modo exclamativo e escreveu na frente que animal grande. Aí vocês vão fazer aqui nas outras, ó. O jacaré é forte. Como que eu vou colocar? Que jacaré forte. Vou colocar aqui o pontinho no final. Não esqueçam de colocar o pontinho de exclamação no final. O gambá é teimoso. Vou colocar que gambá teimoso. E coloco o pontinho no final. E assim vocês vão fazer com todas as outras, certo? Questão número 7. Elabore frases exclamativas de acordo com as imagens apresentadas. Depois escreva o sentimento que você quis transmitir com sua frase. Aqui a gente tem 4 imagens. Nessa primeira imagem, o que a gente pode perceber? Que o rapaz prendeu o dedo na porta. Então, eu vou colocar que dor, ai que dor, como um exemplo para vocês, tá? Aqui na outra imagem, a gente percebe que o personagem deu um susto no garoto. O que eu vou colocar aí? Que susto! Mas eu não posso esquecer de colocar o pontinho de exclamação no final, que é o que está pedindo aí na nossa questão, o pontinho de exclamação. Você vai escrever a frase e vai colocar o pontinho de exclamação. Essa outra aqui, eles estão no parque de diversão. Então, por exemplo, eu posso colocar que divertido! Estou afirmando que onde eu estou está divertido. Então, eu vou colocar o pontinho de exclamação, que eu estou afirmando. Não esqueçam de colocar os pontos, certo? Beijos, crianças, e até daqui a pouco.